Às vezes eu fico assustada, conversando com as meninas ontem, tantas mensagens que a gente recebe de todo mundo, eu vou falar, do mundo inteiro. Recebi mensagem até de Portugal, de pessoas, mães, pais, desesperados, porque não sabem o que fazer com seus filhos. Pedidos de ajuda, né? Ontem estava até comentando que às vezes eu fico assim, assustada. Mas eu sei que Deus chamou e vai me capacitar. Não sou eu, mas é aquilo que Deus tem para fazer através da minha vida. E foi através de um sonho, trabalhando muito com crianças, porque eu sou pedagoga e educadora infantil, professora há muitos anos, trabalhando com essas crianças. Eu vi que o problema não eram as crianças, e sim os pais. E aí, trabalhando também com um curso, que a gente vai lançar também um curso para pais, fica ligado. E Deus me falou, educando pais. E aí eu falei para as meninas ontem, acordei de madrugada e já mudei o Instagram e falei, educando pais. Porque lá em Deuteronômio, como a Edna falou, ele fala isso, né? Deus fala, aquilo que está no seu coração, né? Dele, você vai pegar essas informações e vai incutir, e vai inculcar no coração do seu filho. Quando? O dia todo, o tempo todo, ao sentar à mesa, ao levantar, ao deitar, em todo o tempo todo, nós temos que ensinar os nossos filhos, né? E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, porque nós estamos terceirizando a educação deles, né? Então, hoje, a babá, a professora, todas as pessoas são responsáveis, menos nós como pais. E nós temos que entender que essa responsabilidade é toda nossa. Então, eu falo muito sobre isso, educando com responsabilidade, com amor, responsabilidade e autoridade. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Os filhos são o fruto do nosso trabalho. É forte essa palavra, mas é exatamente isso. Você pode olhar para trás e falar assim, o que eu deixei? Né, Rosângela? O que eu ensinei? O que eu incuti? E aí a gente tem muita fala que fala assim, não, é porque é tão pequenininho, quando ele crescer ele aprende. Deixa eu te falar, não vai aprender. Porque a fase de formar todo esse caráter, toda essa base, começa, sabe aonde? Na barriga. Na concepção. Agora eu estou fazendo neuropsicopedagogia, eu estou chique, né? Agora eu quero estudar o cérebro. E falei ontem para as meninas que a gente precisa ter base científica para isso. E nós temos base científica. Falando que desde a concepção, os neurônios já começam a ser formados e as conexões começam lá. Então, até quando a gente vai atender uma criança com dificuldade de aprendizagem, a gente pergunta para a mãe, como foi a sua gestação? Teve estresse? O que você comeu? A alimentação é importantíssima nesse processo. Então, na primeira infância, é que formada todos esses valores, né? É o caráter. O caráter é o material que nós construímos a nossa personalidade diante do nosso temperamento. Qual é o material, né, que nós temos construído a educação dos nossos filhos? E a gente, às vezes, tem terceirizado isso. E é muito interessante esse curso, porque nós vamos trabalhar com os pais, porque a responsabilidade é toda nossa. E eu morro de dó, às vezes, eu vejo cada criança, né, mal educada, mas a responsabilidade não é dela, né, mas dos pais. Então, esse trabalho é muito importante. Então, que vocês me ajudem em oração para que a gente consiga alcançar o maior número de pais, porque não é uma educação que a Michelle inventou, não é uma nova pedagogia que está aí, nem uma nova teoria, né? A nossa referência é a palavra de Deus, por isso que ela dá certo, né? O nosso referencial é a palavra de Deus. Então, tudo aquilo a maneira que eu vou falar, que eu vou ensinar, ela vai estar embasada na palavra de Deus, porque nós falamos sobre virtudes, né? E as virtudes de Deus, elas não mudam, elas são absolutas, né? Então, as virtudes, elas são absolutas, elas revelam quem Deus é, o amor, a bondade, né? Isso tudo revela quem Deus é. E os valores, às vezes, mudam, né? De casa para casa, né, pastora Lenita? Ontem a gente estava falando que, às vezes, na minha casa, sentar à mesa e almoçar todos juntos, isso é um valor. Mas, às vezes, na casa da pastora Lenita, às vezes não é, cada um almoça num horário, e está tudo certo. Mas o respeito e o amor que tem que estar na mesa, ou cada um sentado no seu lugar, esse tem que existir.
porque isso é virtude. Então, é isso que nós temos que transmitir para os nossos filhos, né? Essa responsabilidade e essa autoridade. Não o autoritarismo. Cala a boca, eu estou falando e eu estou mandando e pronto, acabou. Nós estamos falando isso. Não é um autoritarismo, mas é autoridade. A autoridade que cuida, que protege, que fala assim, oi, é por aqui que você tem que ir. Né? Eu sei. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Não é o que ela quer. Esse é o grande problema que nós temos visto hoje. As crianças andam aonde elas querem. Né? Uma criança, um ser de 75 centímetros, ele comanda uma casa. E a mãe chega para mim e fala assim, Michele, ele não quer escovar dente. Aí eu olho e falo, o que eu faço com essa mãe? Que tamanho que é essa mãe? Não quer escovar dente. Não, ele não quer comer, né? Outro dia uma amiga falou assim, nossa, menina, tá difícil demais para comer. Ela só come pão e toma leite. Eu falei, mesmo? E doce o dia inteiro. Eu falei, onde que essa menina está trabalhando? Uai, por quê? Uai, como é que ela compra esse tanto de coisa? Tem que ter um dinheiro, né? Menino de 5 anos, às vezes está trabalhando em algum lugar, né? Eu falei, às vezes você vai ser acusada de trabalho infantil e abuso infantil, porque uma criança está comprando sua própria comida. Então, assim, o que você tem, né? Quem que compra comida para essa criança? Então, os pais hoje têm sido o quê? Refém dos seus filhos. Tem medo de perder o amor. Deixa eu te falar. Vai perder, não. Ele vai perder depois, porque o amor ele vem acompanhado de respeito e admiração. Se não tem respeito e admiração, não vai ter o amor. Então, por enquanto, é eu que sei o caminho que eles devem andar, com a cordinha amarrada aqui, ó. Certo? Vai andando, sabe cachorrinho? Não. Já viu aquelas mochilinhas que o povo usa muito fora do país para as crianças não se perderem? É uma coleira mesmo. Só que é uma mochilinha bonitinha que tem um ursinho e os meninos ficam segurando aqui. Não tem, pastora Lenita? E aí eles ficam andando. Aquilo ali mesmo. Então, conforme eles vão tendo responsabilidade, eu vou dando liberdade. Ah, não dá conta de fazer? Eu puxo a cordinha de novo. Está na minha casa. Nós estamos vendo aí um adolescente com 30 anos. Vocês sabiam que agora mudou? Mudou. Mudou. Isso. Adolescente agora em torno de até 24 anos. Quantos adolescentes tem aqui? Amém? Mentira, não pode mentir não, né, pastora? Eu não estou mais não. Já tem um tempinho que eu passei, né, Ed? Mas, por quê? Não quer dizer que a adolescência é a formação do cérebro, né? Olha eu na neuropsicopedagogia. Porque a formação do cérebro, a última parte do cérebro a ser formada é essa aqui, é o pré-frontal. Você sabe qual que é essa parte aqui do juízo? Sabe a parte do juízo? Essa parte aqui. Tem alguns que nem vai ter ainda. Né? Está com 50 e a pessoa ainda não conseguiu. Mas o que é? Não é que não está formada, ela está formada, ela não está desenvolvida ainda. Né? Aí você quer que um menino de 5 anos decida a vida dele. Eu quero isso, eu quero aquilo. Né? Você acha que ele tem maturidade para isso? Não tem, por isso que nós decidimos por ele. Então, nós estamos, às vezes, chegando com adolescentes em casa, né? Eles estão indo embora mais tarde, mas continuam uma vida. Por que não vão embora? Porque em casa tem a comidinha quentinha, tem a roupa lavadinha, não é verdade? Né? Chega em casa, a mãe, o que você quer, filhinha? Aí você pensa, o menino tem 5 anos. Não, ele tem 32. Né? 32 o menino tem, o filhinho. E aí não vai desenvolver, não vai criar responsabilidade. E a culpa é de quem? Dos pais. Não é culpa. Voltando aqui na pastora Lenita. Não é culpa, é responsabilidade. Que igual ela está falando, ela poderia muito bem pegar toda essa história e se culpar. Ou colocar a culpa em alguém. Né? Ah, a culpa é de fulano, eu sou assim porque alguém fez isso comigo. Mas a responsabilidade tem que ser nossa, de mudar isso. Então, agora eu tenho um problema. E o que eu vou fazer com ele? Então, responsabilidade traz mudança, traz atitude, nos tira da conformidade
e de nos acomodarmos e nos faz agir. Então, mãe, a gente não nasce culpada, não é verdade? O menino está chorando ou dá dor de barriga, é porque eu comi chocolate, né? O menino está chorando, é porque eu estou trabalhando demais, ou estou trabalhando de menos. Tudo a gente tem culpa. E isso não vai fazer diferença na vida do seu filho. Você precisa ter responsabilidade de agora pensar, o que eu vou fazer para mudar essa situação? Então, nós temos que ensinar para os nossos filhos todas essas virtudes, todos esses valores, de acordo com o padrão, que é Cristo Jesus, amém? Porque diante dessa palavra, não vai ter teoria. Ontem a gente falando, as teorias, elas vão mudando, né? A gente estuda uma coisa que eu estudei na faculdade, agora a gente está estudando, ela já mudou algumas coisas. Mas nós estamos embasados num padrão e numa referência que é a palavra de Deus. E ela não muda. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Amém? Por isso que a educação dos nossos filhos não tem que ser baseada na minha educação, que eu tive ou que eu deixei de ter, mas tem que ser uma educação baseada na palavra de Deus.